Reforma da Previdência chega ao Senado e é encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, por onde começa a tramitar. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020 é aprovado na Comissão Mista de Orçamento e reajusta o salário mínimo para R$ 1.040. E a Comissão de Constituição e Justiça debate o projeto do pacote anticrime. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado recebeu hoje o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que reforma o sistema previdenciário brasileiro. A proposta já foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é que a PEC seja votada na CCJ no início de setembro. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, veio pessoalmente entregar a proposta de reforma da Previdência ao senador Davi Alcolumbre. A cerimônia foi na presidência do Senado. Essa missão delegada será discutida da mesma maneira, com toda a intensidade necessária, senadora Rose, com toda a vontade e o desejo de parlamentares e senadores que representam a federação. Em seguida, o presidente do Senado anunciou em plenário o recebimento da proposta de emenda à Constituição. E divido com todos os senadores a responsabilidade desse momento. Eu espero que cada um de nós tenhamos a consciência, que eu sei que temos, de construir nos próximos dias esse bom debate. Depois de recebida aqui no plenário, a proposta de reforma da Previdência seguiu direto para a Comissão de Constituição e Justiça. Aqui na comissão, os senadores terão até 30 dias para discutir e votar o texto. Estão previstas várias audiências públicas para debater o tema da reforma da Previdência. A presidente da CCJ disse que serão feitas audiências públicas todos os dias para debater a reforma e acredita que o relatório deve estar pronto para ser votado na comissão em 3 semanas. Na quarta-feira que vem, nós estaremos abrindo a comissão com a aprovação ou não dos requerimentos que estão solicitando audiências públicas. Acabo de ser informada pelo relator que ele está protocolando um requerimento de audiência pública, de autoria, portanto, dele, para que nós possamos, na semana seguinte, ficar a semana toda, de segunda a sexta, se for necessário, fazendo as audiências públicas solicitadas. Então, dia 14, aprovação de requerimento, dia 20, a semana do dia 21, audiência pública, dia 28, se o relator estiver apto, pronto, ele pode entregar o relatório para votarmos na primeira semana de setembro, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório inicial para ser pautado em plenário. Simone Tebet explicou que alterações no texto da Câmara, como a inclusão de estados e municípios, podem ser feitas por meio de uma PEC paralela. Então, nós temos 2 caminhos. Nós temos o caminho de alterar no texto principal. Hoje eu vejo que não é o sentimento da casa. O sentimento da casa é fazer as alterações que achar necessárias, mas em texto paralelo, que seria a segunda opção. E nesse texto paralelo incluir não só estados ou municípios, como também qualquer categoria, qualquer entidade que se sentiu injustiçada no meio desse processo. Não é possível uma reforma da Previdência que, como eu disse ainda há pouco, consome todo o recurso de investimento, as pessoas não entenderem que elas também precisam ser feitas, não só para atender o governo central ou o governo federal. As pessoas têm que compreender da necessidade de nós equilibrarmos as contas nos estados e nos municípios. Eu acho que a questão dos estados é um tema, se não hoje, amanhã vai precisar ser tratado pelo Parlamento brasileiro também, mesmo que não seja nesse momento pelo Senado, mas acho que a gente precisa compreender que a gente vai precisar tratar muito da questão dos estados, não apenas na questão previdenciária. Estados e municípios também estão numa situação pré-falimentar. O texto da reforma ainda não é um consenso. Nós vamos usar os mecanismos regimentais necessários e suficientes para a gente chegar num texto que seja importante para o Brasil. Se tiver que obstruir, vamos obstruir. Se tivermos que fazer um acordo para chegar a um texto melhor, também vamos fazer um acordo. Só temos um objetivo, melhorar o texto. Eu acho que o texto ficou bom, mas ele pode ficar muito melhor ainda. Não é uma questão pura de ser oposição ou situação, é de como nós vamos diminuir o dano
ao direito do povo brasileiro, que é o direito à previdência, o direito à seguridade social. O texto recebido pelo Senado prevê aumento da idade mínima para a aposentadoria, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O limite do benefício será a média de todos os salários. Aumento das alíquotas de contribuição para quem recebe acima do teto do INSS e regras de transição para os trabalhadores atuais. E o relator da PEC da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça é o senador Tasso Gereissati. Ele falou hoje sobre os principais pontos da proposta. Alterações. Se tiver que mudar alguma coisa, tem que ser o mínimo possível a reforma que veio. Isso é minha opinião. Que veio da Câmara é boa, ela é um trabalho ótimo feito pela Câmara. O ponto que eu considero e que é um consenso praticamente aqui dentro do Senado é a inclusão de estados e municípios numa PEC paralela, porque o nosso compromisso com o país e com o Senado é de que o coração da reforma não volte para a Câmara, para que lá na Câmara vai se começar todo o processo novamente e o país não suporta isso. Eu espero que as mudanças sejam as menores possíveis. Cronograma. O presidente Davi vai discutir com a senadora Simone, vão fazer uma reunião de líderes na terça-feira e a reunião de líderes é que vai fechar o cronograma. Eu tenho condições e pretendo acelerar, para que no máximo 3 semanas, no final de 3 semanas, eu possa entregar o relatório. Ou seja, depois de atender aqui todas as audiências necessárias, depois de ouvirmos audiências públicas e depois de discutirmos na CCJ, o meu empenho é que isso aconteça em 3 semanas. Estados e municípios. Se houver, pelo que eu li nos jornais, não recebi nada dos governadores, mas pelo que a unanimidade dos governadores apoiando, dos municípios eu já recebi, tem 2 grandes associações e entidades de prefeitos municipais, já recebi das 2 o apoio total e até o pedido para que eles sejam incluídos. Dos estados, se confirma essa reunião de ontem dos governadores, eu acho que vai ser difícil que não haja um consenso aqui dentro do Senado. Capitalização. Não foi discutido entre nós até agora sistema de capitalização. Existem alguns senadores propondo que seja incluído na paralela, não está definido, alguns senadores, o sistema de capitalização. O sistema de capitalização, existem vários modelos diferentes e que são modelos que têm que ser discutidos tecnicamente. Todas essas questões nós temos que consultar os regimentalistas do Senado. A Comissão Mista de Orçamento e Finanças aprovou hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. O texto ainda precisa ser votado por senadores e deputados em sessão do Congresso Nacional. A expectativa era de que o parecer do deputado Cacá Leão ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse votado até o dia 17 de julho. Mas, por causa da reforma da Previdência, a votação da LDO ficou para agosto. Nesta quinta-feira, a Comissão Mista aprovou o relatório da proposta. Acabou a gente aumentando o número de emendas de que foram acotadas. A gente trabalhou pela aprovação de 229 emendas, foram 1.227 emendas aprovadas parcialmente, e 1.510 emendas pela rejeição. Na proposta que o governo mandou, ele trata, única e exclusivamente, que o financiamento, o fundo especial para as eleições, ele será retirado das emendas de bancada. E ponto. Nós decidimos colocar uma trava a essa questão, tratando já de 0,44% da receita corrente líquida. O texto admite a possibilidade de reajuste para servidores civis da União, mas a iniciativa terá que ser do governo federal.
que previu no projeto da LDO aumento apenas para o pessoal das Forças Armadas. Outra mudança incluída no relatório foi para a área da saúde, que poderá receber mais recursos. Além do montante mínimo de aplicação em 2020 previsto na legislação, deverá ser acrescentada a taxa de crescimento populacional e foram excluídos da possibilidade de contingenciamento os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e de alguns projetos do Exército e da Marinha. O relatório aprovado na Comissão Mista de Orçamento traz os seguintes parâmetros para o ano que vem: crescimento do Produto Interno Bruto de 2,7%, inflação de 4%, dólar a R$ 3,70, taxa de juros média 7,5% ao ano, projeção do salário mínimo R$ 1.040 e meta fiscal de um déficit de R$ 124,1 bilhões, pelo 7º ano consecutivo no vermelho. A Comissão de Constituição e Justiça fez hoje a 2ª audiência pública para debater um dos projetos que fazem parte do pacote anticrime lançado pelo governo federal, o que prevê medidas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Críticos da proposta reforçaram os argumentos de que o endurecimento das regras penais não vai acabar com a violência, e sim aumentar o encarceramento e piorar a situação nos presídios brasileiros. Essa iniciativa agora, senador, praticamente repete o que se buscou fazer com a Lei de Crimes Hediondos, anunciada na época como um grande freio à criminalidade e que teve resultado diametralmente oposto, porque contribuiu decisivamente para a delicada situação que temos hoje, que estamos discutindo agora. O encarceramento em massa provocado pela Lei de Crimes Hediondos e algumas outras posteriores não diminuiu a insegurança pública, não reduziu a criminalidade. Se for aprovado, não precisa nem ser aprovado na sua totalidade. Se metade desse projeto for aprovado, tem tudo para que nós consigamos, em 5 anos, ter uma população carcerária de pelo menos 1 milhão de pessoas. Críticas também à falta de um estudo sobre o impacto financeiro da proposta e sobre a forma como o projeto está tramitando no Senado. Eu quero aqui, neste momento, entregar na mão do senador Paulo Rocha, para que ele encaminhe ao presidente dessa casa, a Simone Tebet, um requerimento feito pela sociedade civil, assinado por mais de 60 organizações, pedindo que se façam pelo menos 10 audiências com os pontos divididos, conforme está aqui no requerimento. É a tramitação que teve lá na Câmara dos Deputados e é o mínimo que se deve fazer nessa casa aqui também, tá? O projeto não pode passar aqui pela CCJ apenas com caráter terminativo. Caráter terminativo significa que nem no plenário ele vai passar. Esta advogada criticou a proposta de criação de um banco genético de presos. A obrigatoriedade dos condenados por crimes praticados com dolo, mesmo antes do trânsito julgado da decisão condenatória, serão submetidos obrigatoriamente, à doação do perfil genético mediante a extração de DNA. Tudo isso está no pacote Moro, no que se refere à Lei de Execução Penal, ferindo diretamente os princípios constitucionais da não autoincriminação previsto no artigo 5º da Constituição. O representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público defendeu a proposta. Segundo ele, 2 pontos do texto são indispensáveis para tornar mais rápido e eficiente o sistema penal: a prisão após condenação em segunda instância e a possibilidade de acordo para quem confessa crimes em casos sem violência ou grave ameaça. Não há nenhum risco de inocentes serem constrangidos a praticar negociação penal com reconhecimento de culpa pelo sistema proposto, que prevê que tenha que primeiro ter sido oferecida a denúncia, que tenha se submetido essa denúncia a um juízo de admissibilidade e, portanto, o juiz vai verificar se há prova da materialidade do crime, se há indícios concretos de autoria, para só aí reconhecer, homologar um eventual acordo penal que tenha sido proposto pelo Ministério Público e aceito pelo acusado e seu defensor.
A intenção de privatizar os Correios foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa nesta quinta-feira. A reunião faz parte de um ciclo de audiências públicas sobre previdência e trabalho. A empresa de Correios e Telégrafos foi criada em 1963. O atendimento é feito por 11 mil agências em todos os municípios brasileiros. Entre os serviços estão o envio e o recebimento de cartas e encomendas. Por dia, a estatal entrega 1 milhão de correspondências. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, representantes de associações ligadas aos Correios explicaram que a estatal não depende do Tesouro Nacional e demonstraram preocupação quanto à possibilidade de privatização sinalizada pelo governo. Uma privatização dos Correios vai aumentar o custo, vai diminuir o serviço de entrega. A gente hoje entrega em todo o país e faz isso com excelência. Hoje nós temos 100 mil trabalhadores com carteira de trabalho assinada, com as garantias trabalhistas. Será que privatizando os Correios isso não vai ser sucateado? Aonde que vai ficar esse serviço? O que nós propomos aqui? São 2 lâminas só para fechar. O governo federal abandone a ideia de privatizar os Correios e pare de atacar sistemática e injustificadamente a reputação da empresa. Que o governo federal procure formas de utilizar melhor a infraestrutura do Correio, não volte a dilapidar o patrimônio da empresa com dividendos excessivos e congelamento tarifário, e que o Ministério da Ciência e Tecnologia qualifique essa discussão, comece a trazer informações técnicas. Já o representante do Ministério da Economia defendeu a desestatização e enfatizou que a população participaria do processo. E está sobrando cada vez menos, isso que é muito preocupante, para a provisão de bens e serviços públicos essenciais para a população. E claro que nesse contexto vale destacar saúde, educação, segurança pública e também os tão necessários investimentos em infraestrutura, para possibilitar dar condições mínimas para o país continuar crescendo. Nesse sentido, as desestatizações, desinvestimentos, elas são fundamentais. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, afirmou que o debate precisa continuar no Congresso, mas acredita que não há por que os Correios serem privatizados. Pelo que percebi, a proposta mais concreta que sai desse encontro é de que as entidades sejam recebidas pelo presidente da companhia para dialogar sobre a situação da empresa. Eu saio dessa audiência convencido, e o debate vai ser feito aqui no Congresso, que não há motivo nenhum da privatização dos Correios. A Comissão de Meio Ambiente realizou audiência pública para instruir o projeto que pretende modificar a definição do semiárido brasileiro. O objetivo é incluir novos municípios na área de atuação da SUDENE e permitir que recebam recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. 50% dos recursos do fundo são obrigatoriamente destinados aos municípios do semiárido brasileiro. Entre as principais características da região semiárida brasileira, destacam-se as chuvas escassas, irregulares e concentradas em um curto espaço de tempo. Essa chuva tem um coeficiente de variação maior que 30%. Dentro de anos, em média, 60% da chuva total anual ocorre em um único mês e 30% em um único dia. Em alguns lugares chove muito durante pouco tempo. E isso se distribui de forma bem heterogênea. Para discutir o semiárido, a ampliação do semiárido, a manutenção do semiárido, é importante que a gente entenda que lugar é esse. O IDH do semiárido brasileiro, daquela região, era um IDH igual ao IDH dos países da África subsaariana. Nós estamos falando do Níger, Burkina Faso, Mali, ou seja, uma situação de extrema pobreza e de miséria. O representante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais criticou a proposta, que pretende mudar os parâmetros de definição do semiárido. Se o projeto for aprovado, os limites do semiárido brasileiro se estenderiam para regiões com até 1.100 milímetros de chuvas, contrariando os critérios de cálculo adotados atualmente. O litoral passaria a ser semiárido, o Maranhão passaria a ser semiárido. Não há um embasamento científico
para se alterar a definição de semiárido. A definição de semiárido, ela vem da ciência e eu considero que seria um desserviço para a ciência, que para atender a necessidade identificada da área de atuação da SUDENE e se modificar a definição do termo. De acordo com um representante da Embrapa, o semiárido é identificado por uma equação bem simples. Divide-se quanto chove numa região pelo volume de evaporação. O semiárido brasileiro é esse que está aí na cor laranja. Esse é o semiárido brasileiro. Então, qualquer outra coisa que vocês podem colocar, dizer, área de atuação da SUDENE, área de atuação do Senado, área de atuação da Embrapa, da ANA, podem chamar disso, mas não, o semiárido é só aquilo. É estranho que haja quase uma briga, vou chamar assim, um debate, para que as pessoas recebam o título de meu município está no semiárido. É óbvio que todos merecem, onde vivem no IDH baixíssimo, com drama, todos precisam de emprego, a desigualdade regional do país é flagrante, a desigualdade social também. Mas aí não vamos começar a construir os caminhos para acessar. Então, crie-se outro fundo. A proposta que cria o Estatuto da Segurança Privada foi debatida hoje na Comissão de Fiscalização e Controle. A audiência mostrou que ainda não há consenso quanto à restrição à participação das instituições financeiras no capital social das empresas do setor. O projeto original foi apresentado no Senado em 2010 e estabelecia apenas um piso salarial nacional para os vigilantes e profissionais da área de transporte de valores. Na Câmara dos Deputados, o texto foi modificado e transformou-se no Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. A lei que regula o setor ainda é de 1983. A proposta que está em análise traz regras mais rígidas para a atuação das empresas e novas exigências para incorporar as mudanças tecnológicas na área. O texto determina que os serviços de segurança privada só poderão ser prestados por empresas especializadas ou por meio de empresas ou condomínios que tenham serviços deste tipo em proveito próprio. Estabelece ainda que a prestação do serviço dependerá de autorização da Polícia Federal. A aprovação de uma nova legislação foi defendida pelos participantes da audiência como forma de conter a clandestinidade, regular novas atividades, a exemplo da segurança eletrônica, e gerar empregos. O nosso setor, em 36 anos, mudou muito. A tecnologia veio e hoje o vigilante não trabalha sem a tecnologia e a tecnologia não trabalha sem o vigilante, sem o segurança. E nós temos uma ideia que em 5 anos nós podemos gerar em torno de 1 milhão de empregos. Mas há um ponto que ainda gera polêmica e não tem consenso: a restrição à participação das instituições financeiras no capital de empresas de segurança privada. A limitação, além de estar amparada constitucionalmente para evitar o abuso de poder econômico, ela não diz respeito à formação de uma limitação, uma reserva, e sim à sobrevivência das empresas de transporte de valores. Envolver a TB Forte nessa discussão é criar uma cortina de fumaça para esconder o poder econômico que os bancos querem exercer sobre uma atividade de forma verticalizada, como vem fazendo, por exemplo, com as fintechs, que sequer têm acesso, por exemplo, aos caixas eletrônicos da Tecban sem pagar tarifas muito altas. A Febraban entende que o Estado brasileiro possui estrutura suficiente para garantir a concorrência no setor da segurança bancária e evitar o abuso de poder sem que para isso seja necessária alguma restrição legal como a prevista no artigo 20. Tais restrições, se levadas a cabo, impactariam não apenas o setor bancário, mas todas as áreas que consomem serviços de segurança privada e transporte de valores em grande escala. Sabemos que no mundo todo temos grandes empresas atuando nesse setor, com participação acionária de instituições financeiras, inclusive empresas que atuam no Brasil. Prosegur e Brinks têm participação acionária, por exemplo, do Norges Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America e outros. Empresas que hoje estão no Brasil e que aqui continuarão têm participação acionária de bancos internacionais. E, nesse parágrafo, querem proibir, por lei, que os bancos brasileiros tenham participação nesse setor, inclusive bancos públicos. Isto não é uma grande incoerência? Eu estou procurando, inclusive, aqui só encontrar a medida justa, porque é o seguinte: eu acho que é dever
desta comissão, senhor presidente, desta relatoria, deste Senado, defender os princípios perenes que estão na Constituição. A livre iniciativa, a livre concorrência é um desses princípios. Eu acho que não me parece ser justo nós tomarmos qualquer medida através de lei para privilegiar alguma empresa ou algumas empresas no mercado em detrimento de outra, só por questão de concorrência. Senão a gente vai criar um precedente seríssimo. Depois das mudanças feitas pela Câmara dos Deputados no texto da reforma da Previdência, a articulação no Senado deve ser mais fácil, segundo o vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho. Veja na coluna do programa Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. A reforma da Previdência que chegou hoje ao Senado fixa a idade mínima de aposentadoria em 65 anos para homem e 62 para mulher. O tempo de contribuição mínimo é de 15 anos. O valor do benefício passa a ser calculado de acordo com a média de todas as contribuições e não mais de acordo com as 80% maiores. Além disso, para ter direito ao total do salário de contribuição, o trabalhador precisa contribuir por 35 anos. Saíram do texto a capitalização, mudanças na aposentadoria rural e a redução do benefício de prestação continuada a menos de um salário mínimo. Essas mudanças, na visão do vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho, reduziram as resistências da oposição ao texto. Ficou muito melhor. Comparado com o que foi encaminhado pelo presidente da República, nós temos uma outra perspectiva e facilita bastante o debate aqui no Senado, porque tirou a capitalização, tirou o BPC, tirou a aposentadoria rural e vai manter a constitucionalidade do tema Previdência e Seguridade Social. Rogério Carvalho também criticou a negociação do governo Bolsonaro em torno da reforma da Previdência e disse que o mérito do texto que chega ao Senado é dos parlamentares. O governo não negociou nada. Essa proposta que nós vamos ter sendo apreciada no Senado é de iniciativa do parlamento. Não é fruto de negociações com o governo. O governo, na verdade, acreditava e acredita num sistema em que cada indivíduo deva cuidar sozinho da sua vida. Ou seja, como se o Estado não tivesse que fazer a mediação, e a distribuição de riqueza. Que cada um se vire, que cada um faça o que pode fazer com as suas próprias condições. Senador, como está a bancada do PT aqui no Senado em relação à reforma da Previdência? Já tem uma unidade de discurso, de posicionamento? Bom, a gente tem uma posição que é uma posição tirada em torno da proposta que foi apresentada pelo governo e fechamos questão que aquela proposta votaríamos de forma unânime contra. Quanto ao relatório que virá, que nós vamos receber esse relatório da Câmara, dependendo do conjunto do conteúdo, nós precisamos rediscutir qual vai ser a posição de toda a bancada do Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.